Em preparação para o Dia Mundial dos Pobres deste ano, a CNBB, em conjunto com seus organismos e pastorais, segue mobilizando a Jornada Mundial dos Pobres, com uma Semana Nacional do Gesto Concreto. Vamos saber como está a preparação para esse evento com a Sônia Gomes de Oliveira, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Boa tarde, Sônia. Bem-vinda ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde a todas e todos. Alegria muito grande estar aqui no programa com vocês para falar sobre a Jornada Mundial do Pobre, né? Pois é, Sônia, fala um pouco para a gente como é que essa jornada envolve, de modo geral, não somente a estrutura clerical da igreja, mas também todos os leigos e leigas para dela participarem. Então, Padre Wellington, está me ouvindo? Sim. Essa jornada, ela, na verdade, aqui, ela já é o 5º ano que ela é celebrada, né? Nós damos o nome de jornada porque aqui no Brasil nós tomamos essa iniciativa. A partir de 2016, quando o Papa Francisco nos convoca a celebrar o Dia Mundial do Pobre, né? Naquele ano da misericórdia e tudo mais. Então, ele nos convoca em 2016 a celebrar, isso foi na conclusão do ano da misericórdia, o Dia do Pobre. Aqui no Brasil, a ação é pensada de uma forma mais ampla, por isso que nós damos o nome de jornada, porque nós pegamos uma semana que antecede o domingo, né, que é o domingo antes do domingo de Cristo Rei, para fazermos essa semana de reflexão, e por isso nós damos o nome de Jornada Mundial dos Pobres, né, ou Jornada Mundial do Pobre. E a cada ano o Papa, então, vem nos chamando com um tema, com uma abordagem, a fazer essa reflexão sobre essa solidariedade, sobre essa ação misericordiosa que nós, enquanto cristãos leigos, leigas, toda a igreja, não é só a igreja católica, principalmente a todos nós, porque quando fala dessa solidariedade, do olhar para com o pobre, do olhar com aquele mais sofrido, ela tem que ser inerente a todos nós, né? E esse ano, o Papa traz uma carta, né? Todos os anos ele apresenta uma carta, e esse ano, nessa carta, ele nos chama muito com um tema bíblico, né? Com inspiração bíblica, que a partir da leitura de Marcos 14, versículo 7, quando ele fala: sempre tereis pobre entre vós. E com essa reflexão, então, nós estamos convocando a todas e todos a fazer essa reflexão. Não com o olhar de que nós precisamos contentar que nós vamos ter sempre pobre, muito pelo contrário. Quando Jesus nos chama a essa reflexão para aquele momento, aquele contexto histórico, é justamente para a gente pensar, porque quando a mulher chega para passar o óleo nos pés de Jesus, um dos discípulos chega para ele e diz assim: olha, podia ter vendido esse produto e dado aos pobres. Então Jesus faz justamente esta referência de dizer: olha, pobre sempre tereis entre vós. Aí a leitura nós podemos trazer com 2 olhares. É porque Jesus já estava dizendo um pouco que do sofrimento que ele teria, né, e que precisava dessa contemplação nossa, essa contemplação nossa dessa espiritualidade do Jesus que vem, que morre e que precisa desse acompanhamento, mas também um outro olhar teológico que a gente pode fazer é que Jesus vai dizer àquele discípulo naquele momento, né? Você está preocupado em vender o produto justamente para ajudar os pobres, ou é porque você quer ter o dinheiro nas mãos? E é um pouco com esse olhar também que o Papa Francisco tem nos convocado a pensar. Não basta ter uma quantidade de dinheiro, não basta ter recursos nos nossos cofres públicos se nós não tivermos um olhar para os pobres. E a pandemia, Padre Wellington, revelou muito isso para nós. Revelou para nós essa pobreza, o grande número de pobres, o grande número de desempregados, o grande número de pessoas, inclusive nos caminhões de lixo hoje, né,
buscando o que comer. Então, é necessário que a gente abra o nosso coração para essa misericórdia, esse sentimento do amor para com o próximo, com aqueles mais sofridos. E isso não deve ser só da Igreja Católica, não. Ela tem que ser do ser humano, do humano, a pensar no pobre que está ao redor de nós, nos nossos territórios. E aí, além desse despertar, quais outros objetivos a gente pode colocar para a Jornada Mundial dos Pobres, principalmente aqui no nosso país? Quais são os outros objetivos que essa jornada deseja despertar também nas pessoas, nas comunidades, nas igrejas particulares? Eu penso que, além de olhar esse território nosso, os pobres que estão ao nosso redor, é também buscar garantia de direitos e de políticas públicas. É um papel nosso, né? Muitas vezes, nos nossos municípios, que está tão próximo de nós, a gente vê Câmara de Vereadores fazendo legislação, legislando em causa própria. Por que nós não podemos trazer projetos de solidariedade que vão ajudar esses pobres, seja com hortas comunitárias, seja com geração de trabalho e renda, seja com um olhar mais comprometido em vista de atendimento, aqueles projetos que muitas vezes a nossa igreja faz ou outras igrejas fazem sozinha, sem o apoio do poder público. Então, a Jornada Mundial dos Pobres tem nos chamado também a isso, a pensar e a buscar e garantir políticas públicas que venham garantir o atendimento àqueles pobres, principalmente aos pobres que estão no processo de vulnerabilidade social. E nós estamos nos aproximando desse dia também com uma jornada, né? Aconteceu um seminário, acho que outras atividades acontecem dentro da celebração desta jornada do Dia Mundial dos Pobres. Eu queria que você falasse sobre esse seminário que aconteceu, sobre essas atividades que estão sendo realizadas. Na verdade, nós começamos aqui no Brasil desde o dia 14 de setembro, que nós, enquanto igreja no Brasil, CNBB e vários organismos, tem puxado essa discussão, trazido e pautado essa reflexão. E ontem nós tivemos um seminário onde foi apresentado um olhar teológico com o padre Suzy e depois a irmã Maria Inês, e com vários vídeos com experiências, trazendo experiências de vários lugares do Brasil de acolhimento e de trabalho em defesa dos pobres, e que tem feito a diferença, seja um migrante, seja a mulher vítima de violência ou a mulher encarcerada, seja os movimentos populares que têm abastecido, alimentado as famílias. Então, o seminário ele quis culminar e dizer, olha, muitas ações estão sendo feitas em todo o Brasil e a Igreja do Brasil, com esse gesto de solidariedade, tem dado apoio, tem buscado, né? Inclusive, nós aqui em Montes Claros tem uma referência que eu gostaria até de abrir um parêntese, Padre Wellington, para dizer. Nós temos uma casa de acolhimento a mulheres em situação de rua, que hoje estão com 12 mulheres, chamada Casa de Mulheres Rosa Mística. Essa casa, ela é fruto da Jornada Mundial dos Pobres. Hoje ela está com 12 mulheres retiradas da situação de rua, trabalhando, gerando, tratando, né? Então, essa é a proposta que a Jornada Mundial dos Pobres quer trazer. Não basta só falar do pobre naquela semana, nós não queremos somente dizer que existe 20 milhões de pessoas em situação, mas é necessário fazer essas ações e esse gesto. Então, o seminário aconteceu ontem, culminando com todas essas ações que já vêm sendo feitas pelo Brasil, convocando a todos e todas para entrar e entender, perceber o chão que nós estamos, a realidade do nosso país, no caso, nós aqui do Brasil, e que a gente tenha esse coração solidário, que a gente tenha esse amor. E aí, cada paróquia, ela é chamada a partir do domingo, do próximo domingo, dia 7, até o dia 14, realizar ações que possam culminar no domingo do Dia do Pobre,
com esse diagnóstico, quais são os pobres que nós temos, como que nós estamos cuidando dos nossos pobres, quais são os olhares e quais ações que nós podemos fazer em defesa dos nossos pobres. Depois, também no domingo, no próximo sábado, será celebrada uma missa às 7 horas da manhã, na sede da CNBB, onde será transmitida por todas as redes católicas, né? E essa missa, então, irá culminar com essa Jornada Mundial dos Pobres. E a gente está celebrando justamente no sábado, na sede da CNBB, para que todas as igrejas particulares possam, então, celebrar bem, culminar bem o domingo, dia 14, com essa realidade, trazendo os seus pobres, seja com café da manhã, seja com doações, seja com trabalhos curativos, com médicos, com aquilo que é possível cada paróquia fazer, principalmente nesse tempo de pandemia. Eu ainda pergunto sobre o lema que o Brasil adotou, né? Sentes compaixão. Me corrija se eu estiver errado. Como você observa esta provocação, esta pergunta hoje para um país onde nós temos 14, podemos dizer que esse número já é um número superado aí de pobres, né, de pessoas que estão tendo dificuldades para se alimentar basicamente, pessoas que têm que tirar às vezes do lixo a sua alimentação. Nós estamos vendo esse dilema do custo da cesta básica, da alta do valor, por exemplo, da carne, da alta do gás de cozinha, dos acidentes gerados, da disputa por aquilo que sobra no descarne dos animais. Como é que você observa essa pergunta, sentes compaixão, nesse contexto de Brasil que nós estamos vivendo, Sônia? É uma pergunta provocativa e, ao mesmo tempo, como eu dizia, ela tem que ser curativa. Porque a solidariedade, a misericórdia, a compaixão, ela nos cura. E nesse momento que os nossos pobres, que as pessoas mais fragilizadas estão nos chamando, nos questionando, eu penso que essa pergunta é de fundamental importância até para a nossa conversão. Aquilo que o documento de Aparecida dizia para nós, a conversão pastoral. E a conversão pastoral, ela passa muito pela conversão pessoal, pela conversão. E agora, quando o senhor diz que nós temos 20 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, são 14 milhões de brasileiros que estão vivendo da insegurança alimentar. Nós temos 18 milhões de pessoas em situação de desemprego, né? Então, assim, como é que não tem compaixão? Como é que nós vamos deixar essas pessoas viver nessa situação? Né? Então, a pergunta ela é bem provocativa. E ela vem dizendo justamente nesse sentido. Se Jesus chegasse aqui para nós nesse momento, e Ele está nos perguntando diariamente, você tem compaixão? Se sentes compaixão, ajude a cuidar dos meus pequenos, ajude a cuidar dos meus pobres, ajude a cuidar daqueles que mais precisam. Porque o pouco que nós temos, nós podemos partilhar. Mas também não é só partilhar aquilo que é nosso, é cobrar dos poderes públicos, daqueles que muitas vezes podem e devem fazer, e aí nós entramos muito na encíclica do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, a amizade social. É necessário que tenhamos pessoas que assumam o poder de não deixar que as pessoas sobrevivam ou vivam sem a dignidade humana. A dignidade humana, ela é inerente a todos nós. E sentir compaixão, ela tem que passar, sentir a dor do outro. É sentir com o coração do outro, que nós somos chamados a vivenciar. Então, eu penso que é uma pergunta provocativa, mas, ao mesmo tempo, nos chamando a nos colocar no lugar do outro, né? Quantas pessoas com fome, quantas pessoas sem comida, quantas pessoas sem ter o que alimentar seus filhos. Então, esse é o gesto mais bonito que nós podemos fazer nesse momento. E o Papa Francisco nos provoca. Não basta ter dinheiro se nós não temos compaixão. A compaixão é necessária nesse momento para salvar vidas. E a Jornada Mundial dos Pobres vem nos chamando a justamente fazer isso, Padre Wellington.
Agora, Sônia, vocês têm trocado experiências. Você está na presidência de um organismo importante para a pastoral, para a ação da igreja no Brasil, que é o Conselho Nacional de Leigos. Eu pergunto para você se vocês têm trocado experiências, né? Você está em Montes Claros, Minas Gerais, eu estou aqui em Goiânia, mas a gente quer saber como é que essa jornada acontece nos rincões do nosso país. Às vezes naquele cantinho ali, lá em São Gabriel da Cachoeira, né? Na ponta ali, na cabeça do cachorro, lá no Amazonas, até o sul do nosso país ali, na Diocese de Rio Grande, já na divisa ali, onde nós temos a última diocese no Rio Grande do Sul. Como é que você observa essas articulações, essas atuações da igreja nesse momento para essa jornada? Eu tiro muito pela experiência do seminário ontem. Foi uma experiência bonita e uma participação imensa de vários lugares do Brasil. Vários lugares do Brasil, as pessoas acompanhando e vibravam. Quando ontem apresentava a experiência de norte a sul do Brasil, do nosso país, dizendo, olha, está acontecendo. E é por isso que nós trazemos também duas questões que são muito importantes. Primeiro é isso, é não celebrar somente no domingo. E nós chamamos da jornada porque nós teremos uma semana para essa reflexão, uma semana para poder chegar aos mais distantes, aos mais afastados. E depois essa convocação vem para que as nossas igrejas particulares possam assumir. E uma outra coisa que eu penso, e tem sido de grande importância e muito bonito de ser construído, porque são várias mãos, várias entidades, várias pastorais que têm construído a Jornada Mundial dos Pobres. O senhor citou o Conselho de Leigos, mas nós temos a Cáritas, nós temos a Pastoral Carcerária, nós temos a Pastoral do Migrante, nós temos a Pastoral da Mulher Marginalizada, nós temos a Pastoral do Menor. São N pastorais em nível nacional, N organismos, a vida religiosa, CRB, todo mundo entrou e está construindo junto. Então, quando o Conselho de Leigos não chega naquele setor, naquela região, a vida religiosa chega, a pastoral carcerária chega, a pastoral do migrante chega. Então, é desta forma que nós vamos construindo. São várias mãos, são vários rostos, são várias experiências, né? E que buscam estar aí construindo. Eu penso que é dessa forma que a gente tem chegado e tem favorecido esse debate, tem favorecido esse olhar e essa discussão da Jornada Mundial dos Pobres no Brasil. É interessante vendo você falar, eu me lembro quando eu estive em Roma, na primeira ocasião dessa jornada, quando nasceu, por exemplo, a primeira casa de acolhida para os moradores de rua que ficavam ali na colunata da Praça de São Pedro. E o Papa, num gesto muito simples, fez um apelo aos jesuítas que cederam 2 cômodos da casa, onde eles fizeram ali várias beliches, colocaram várias beliches com divisórias, uma casa que acolhe 32 moradores de rua, com banho e alimentação, para que eles possam pernoitar, visto que o inverno é rigoroso naquela região. E depois, isso foi sendo aprimorado para com a disponibilidade de um banheiro ali na Praça de São Pedro, somente para as pessoas em situação de rua. E isso está sendo cada vez mais sensibilizado, né, ao ponto dele colocar os recursos que são auferidos, por exemplo, com os pergaminhos das bênçãos apostólicas, para esse tipo de atividade. Agora eu te pergunto o seguinte, qual o maior desafio que você, Sônia, vê diante de uma igreja que ainda tem muito por fazer para com os seus pobres? Eu penso que um dos maiores desafios, e aí como assistente social eu tenho que dizer isso, é que nós temos que tomar um certo cuidado para que a igreja não assuma uma responsabilidade que é do poder público. E que isso está acontecendo e na pandemia aconteceu.
Nós fazemos muito, Padre Wellington. Nós, enquanto igreja, nós fazemos muito em defesa da vida, mas eu falo que o grande desafio é isso. Nós temos que aprender a fazer, que isso é nosso, a caridade, a solidariedade, mas com muito cuidado para não tomar o lugar do poder público, porque isso favorece a corrupção, isso facilita para que outros acabam assumindo aquilo que deveria. E penso que um outro desafio nosso é as pessoas entenderem que a igreja é uma faca de dois gumes, né? Que a igreja precisa ter esse olhar, né? Porque as pessoas muitas vezes falam, a igreja não tem que discutir essa questão de pobreza, a igreja não tem que discutir isso porque caracteriza muito questão política. Esse é um outro grande desafio que nós temos na igreja. A igreja precisa discutir. Ao discutir a política, não é para favorecer grupo A ou grupo B, é para que possa garantir que a política pública chegue em defesa da vida dessas pessoas, para garantir que a política pública, aquele recurso dos impostos que nós pagamos, possa ser revertido em saúde, em educação, em assistência social, para que as pessoas não precisem estar comprando, como é que eu vou dizer, ossos no açougue, precisa estar em caminhões de lixo, brigando por causa da comida que está ali no caminhão de lixo. Precise de ter uma experiência bonita como do Padre Júlio, tem feito com Quentinhas, e tantas outras pessoas que assumiram essa realidade de estar dando quentinhas, alimentando os pobres, vestindo os nossos pobres. Isso se nós tivéssemos uma política pública que garantisse uma assistência social de qualidade, uma saúde mental de qualidade, um atendimento básico ou primário para essas pessoas, talvez, e trabalho, renda, né? Teto para essas pessoas, é por isso que nós não teríamos. E hoje a igreja faz isso, mas a igreja ainda sofre muita perseguição quando ela assume essa luta. Inclusive ontem, durante o seminário, a gente percebeu muito isso. A igreja não tem que estar discutindo isso, porque isso é coisa de A, de B. Não, a igreja ela tem que discutir, porque Jesus Cristo nos chama a ser solidário com essas pessoas. E ao discutir uma política pública que favoreça, que dê dignidade, nós estamos fazendo um trabalho de cidadania. E religião é cidadã, a religião nossa, a igreja ela tem que estar, né? Porque ela está no mundo, ela está na sociedade, e ela não pode deixar de exercer. Então são dois desafios. Primeiro, é não deixar de cumprir o seu papel, enquanto incentivando, né, os cristãos, e nós leigos é quem temos muito que fazer isso, estar nos conselhos de direito, porque é de lá que sai a política pública, e depois não fazendo na sua totalidade só por fazer, e deixar que o poder público não assuma a sua responsabilidade. Nós podemos fazer, mas nós também temos que incentivar a cobrança do poder público para que possa fazer a política pública, porque é direito do cidadão. Agora eu pergunto para você sobre a Semana do Gesto Concreto, que começa no próximo domingo, não é isso? Isso. Fala um pouco para a gente como é que isso vai acontecer e como é que essas pessoas que estão nos acompanhando poderão participar da Semana do Gesto Concreto. Então, cada diocese do Brasil, cada igreja particular, ela é chamada a pensar e elaborar a sua reflexão. Então, em nível nacional, foi feito um roteiro, né? Um roteiro com reflexões, sugestão de celebração, sugestão de textos. Então, é um material muito bonito. Acho que um dos gestos que pode ser feito são essas reflexões em nossas comunidades, né? Se cada comunidade, cada grupo pudesse pegar esse material que foi elaborado e fazer essa discussão, é de suma importância. Depois, pensar na sua paróquia. Onde estão esses pobres? Onde estão essas entidades que trabalham com esses pobres? Juntar esses grupos e pudessem fazer uma reflexão. Qual a alternativa que nós podemos tirar a partir daqui? Né? Se temos compaixão, como é que nós podemos extravasar e colocar para fora essa nossa compaixão? Como é que nós podemos ajudar essas pessoas? E terceiro,
é no domingo, que é o dia que culmina mesmo, que pudesse, então, estar celebrando. A sugestão é que possa celebrar missas, celebrar cultos, né? A celebração da palavra, com essas pessoas pobres, fazendo almoço, fazendo um momento festivo, um café da manhã, fazendo momentos de reflexão, mas também mais um momento de acolhimento. E aquelas pessoas que estão nos acompanhando, procure o seu padre, procure o seu bispo, ajude a fazer esses momentos na paróquia. No caso nosso aqui na nossa paróquia, a gente vai fazer uma semana de reflexão e no domingo a gente vai culminar com um café da manhã para os catadores, o povo de rua aqui da nossa paróquia, depois de uma celebração. Esse é um gesto concreto que eu acho que cada um, a partir da sua realidade, a partir do chão que está pisando, ele pode realizar. Então, é uma semana que tem N oportunidades. O material do Dia do Pobre, ele pode ser baixado na página da CNBB, no site da CNBB, no site da Caritas, no site do CNLB, tem todo o material, e aí cada diocese, cada grupo, cada pastoral, ou cada pessoa individual também pode fazer isso, né? Procurar na sua rua, aquela pessoa que está precisando de uma cesta básica, precisando de uma visita, faça isso. Abre o seu coração, deixe-se curar por essa compaixão que Jesus nos chama a ter, sentir a dor do outro. Sônia, e eu acho importante porque são ocasiões que servem de pretexto para a gente fazer o bem, né? Eu acho que não é só no Natal que as pessoas passam necessidade, não é só na Páscoa que a gente precisa se lembrar das crianças, às vezes em vulnerabilidade, necessitadas também, em meio a famílias abaixo da linha da pobreza, mas a gente precisa criar um ritmo de caridade que seja uma constante na nossa vida, né? Exatamente. Então, Padre Wellington, eu acho que o Papa é tão sábio, eu gosto tanto do Papa Francisco, porque ele é tão sábio que ele oferece para todos nós esse processo de conversão, porque ele já coloca assim, um domingo que antecede o Cristo Rei, para que a gente possa ter esse olhar caritativo. Depois vem a festa de Cristo Rei, logo em seguida vem a preparação, que é o Advento. Então, ele já vai nos oportunizando a trabalhar essa dimensão nossa, essa dimensão da caridade, e preparar bem o Natal. Né? Então, eu falo que o Papa Francisco ele tem uma sabedoria, ele tem um olhar contemplativo, ele tem um olhar tão humanizado e que tem nos ajudado. Quem acompanha, quem percebe, sabe bem como é que o Papa Francisco tem nos ajudado enquanto pessoas a viver melhor a nossa fé, a discernir melhor o nosso coração, a nossa conversão e, principalmente, a poder perceber a dor do outro e o sofrimento do outro e ajudá-los. É verdade. Olha, Sônia, eu quero agradecer de coração essa partilha, essa nossa conversa, desejar uma feliz semana do Gesto Concreto para todas as nossas comunidades e abrir aqui o espaço para você fazer o seu apelo enquanto presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil para as pessoas participarem de modo efetivo dessa semana. Eu agradeço, Padre Wellington, primeiramente o senhor por essa coisa tão bonita, essa tarde tão agradável nesse momento. E quero convidar a todas e todos que estão nos acompanhando, que possam se perguntar nesse momento, sentes compaixão? Não vamos nos deixar levar por aquela fala, pobres sempre tereis. Nós vamos ter, não vamos concordar com isso não, mas é preciso ter e cuidar daqueles que têm. Então, que nessa semana vocês possam abrir o coração, possam sair às ruas, já que já podemos sair agora, perceber a dor daqueles que estão na sua rua, no seu bairro, no território da sua paróquia. Ajude a perceber e ajudar essas pessoas. Nos ajude a descobrir nas nossas paróquias, no território das nossas paróquias, onde estão esses pobres. E vamos assumir esse compromisso de ajudá-los nesse momento. Que a gente possa realizar bem essa semana e essa Jornada Mundial dos Pobres com o coração leve, com o coração tranquilo, mas muito mais ainda, garantindo que esses pobres, eles estão aqui, mas que o amanhã não tenhamos mais pobres.
com garantia de políticas públicas, com garantia de uma igreja que possa abrir as suas portas para acolher a todos e todas nesses dias que nós estamos propondo. Sônia, muito obrigado, forte abraço e uma boa jornada para todos nós enquanto igreja. Obrigada, Padre Wellington. Com Deus. Forte abraço, fica com Deus.